Dando continuação à aula, como eu estava falando, a gente não deve utilizar o artigo definido de nomes de pessoas, nomes de lugares, línguas, esportes, disciplinas, pronomes possessivos, certo? Então, repetindo, não podemos utilizar com nomes de pessoas. Vamos marcar aqui nomes de pessoas, nomes de lugares, línguas, esportes, disciplinas. Não podemos utilizar com pronomes possessivos. Também não podemos utilizar, olha aqui, quando indica substantivos no plural com sentido geral, Brazilians like soccer. Quando eu estou generalizando, os brasileiros gostam de futebol. Então, com substantivos que estão sendo utilizados no plural, generalizando. Dias da semana, cores. Olha aqui. Cargos acompanhados de um nome próprio. Presidente, o presidente Kennedy. President Kennedy é o cargo com o nome próprio, certo? E expressões de tempo com, aqui, last e next, certo? Então, vamos tomar muito cuidado. Vamos relembrar bem aqui, quando é que eu vou usar o artigo? Substantivos. Vamos destacar aqui, vamos relembrar. Substantivos únicos da sua espécie, sol, lua, nomes geográficos, adjetivos no plural que acabam generalizando, formando um substantivo. Olha aqui. Adjetivos com função de substantivo, né? Nomes compostos que já tem o de fazendo parte do seu nome. Nomes de família. Não estou falando nomes de pessoas. Nomes de família. Instrumentos musicais, ritmos musicais, danças e números ordinais. É muito importante vocês não esquecerem isso que a gente está estudando, porque os artigos, eles são fáceis de estudar. As regras não são tão complicadas, mas são fundamentais. É necessário que o aluno de inglês saiba utilizar corretamente os artigos, tanto definido quanto os indefinidos. Então, não uso com nomes de pessoas, nomes de lugares, línguas, esportes, disciplinas, pronomes possessivos. Só relembrando, meu, teu, seu, nosso, não é isso? Não posso utilizar com substantivos no plural que estão generalizando dias da semana, cores, cargos políticos, geralmente cargos de emprego, né? De função, acompanhada com nome próprio e as expressões last e next. Relembrando que last significa passado. Last week, semana passada. Last year, ano passado. Next Saturday, no próximo sábado. Next year, próximo ano, certo? Então, lembrem dessas regras de uso e aquelas onde você não deve utilizar. Com relação aos artigos indefinidos, nós temos dois. Se no definido, no inglês, nós temos apenas um, que é o de, quando a gente estiver falando de artigos indefinidos, nós temos dois, que é o an, certo? Nós vamos ter dois, a e an. E quando é que eu uso um artigo indefinido? Bom, se o artigo definido é quando a gente sabe do que está sendo tratado, o indefinido é quando nós não sabemos do que está sendo tratado. Quando nós nos referimos a alguma coisa em geral. Ou seja, quando não está específico o que está sendo tratado. Lembra do exemplo? Vi um menino brincando na rua, então eu sei como é o U, é definido. Eu sei quem é o menino. Se eu digo, vi um menino brincando, eu não sei exatamente quem é esse menino.
pode ser um entre vários. Então, tem que tomar muito cuidado com essa diferenciação do artigo definido e do artigo indefinido. No inglês, são dois. No português, nós temos uma, uns, umas. Aqui nós temos an, que vão ser utilizados tanto para o masculino quanto para o feminino, para o singular e para o plural, certo? Agora, existe uma regra que a gente tem que tomar muito cuidado para saber diferenciar o uso dos dois. Primeira dica, que é fundamental. O artigo a, ele é utilizado antes de substantivos que vão iniciar com uma consoante ou que tem um som de consoante. Então, o artigo indefinido a, ele deve ser utilizado quando ele for usado antes de um substantivo que comece com consoante ou que tenha som de consoante, certo? Olha bem aqui a diferença. Por que eu falei isso? Tá aqui, ó. Vamos colocar aqui bem bonitinho para vocês entenderem. Ó. O A, que é o EI, eu devo utilizar com sons de consoante. A cat, a dog. Já o N, ele deve ser utilizado com sons de vogal. Ó, an apple, an orange. Vocês viram aí a diferença? Deu para entender, não deu? Que foi que eu disse? A, som de consoante. N, som de vogal. Aqui tem que ser som de consoante antes de um substantivo que comece com consoante ou que tenha som de consoante. As palavras cuja vogal em inglês tem um som. Olha aqui, ó. Bem aqui, ó. Que tem som de U, eu e EIV. Tem som da consoante Y ou iniciam por run. É porque vão ter um som de consoante W. Então, nisso que significa dizer o quê? Que essas palavras como university, Ave, European e one store, palavras que vão ter o som de uma consoante ou, mesmo que comece, ó, bem aqui, ó, mesmo que comece com uma vogal, tem som de consoante. E palavras que vão começar com one, essas aqui devem ser utilizadas com A, que é o A, tá bem aqui, ó, o Azinho, certo? Já o artigo indefinido N, ele deve ser usado antes de substantivos que iniciem por uma vogal ou que tenham som de uma vogal. Olha bem aí, gente. An apple, an hour. Olha aqui. Hour começa com consoante, mas tem som de vogal. Hour. Hora. Então, vocês entenderam? Não é a questão apenas de o EI, que é o A, deve ser usado antes de consoante, mas também com palavras com som de consoante. N, antes de substantivos que iniciam com vogal ou que tem o som de uma vogal, certo? Os artigos indefinidos A e N, devem ser usados quando a ideia principal se refere a, vamos ver aqui, quando é que eu uso os artigos indefinidos? Quando indica profissões, substantivos contáveis. Então, profissões e substantivos contáveis. Quando é que eu não devo utilizar? Quando é que eu não devo utilizar o artigo indefinido?
Quando indicam substantivos incontáveis, certo? Quando indicam substantivos incontáveis. Então, vamos lembrar disso aqui? É importante. Profissões e substantivos contáveis, eu vou usar AN. Mas, se eu estiver falando, não de profissão, de contável, mas sim de um substantivo incontável, eu não vou usar o artigo, e sim a palavra some. O que é um substantivo contável e o que é um incontável? Contável, quando você conta books, pencil, chocolates, deixa eu ver aqui, notebook, certo? O que você conta. Agora, sugar, water, coffee, café, água, açúcar, areia, você não pode contar, são incontáveis. Bom, então era essa a nossa aula de hoje. Um bom dia a todos e até a próxima aula.